Você já se sentiu cercado, sem solução, sem saída? O que fazer quando o mar está na frente e o inimigo vem perseguindo? Deus conduziu Israel pelo caminho do milagre. E essa não é só uma história do passado, esse é um princípio profético para nós e que eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje, de que Deus está preparando um caminho para você, mesmo que você não esteja vendo. Êxodo 13, do 17 ao 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Israel podia ter pego o caminho reto, costeando o mar, né? Passaria por onde hoje é a faixa de Gaza, onde é na terra dos filisteus. A própria palavra palestinos vem de filistins, ou filisteus, palestins, que gerou a palavra palestinos. Tá? Os palestinos atuais não são os descendentes dos filisteus daquela época, aquele povo desapareceu, mas os filisteus eram parceiros dos egípcios, guardavam a costa do Mediterrâneo naquela região para os egípcios e seriam inimigos certamente de Israel, e foram inimigos de Israel, mas se Israel vai pelo caminho mais curto, em poucos dias estaria na terra prometida, mas daria de cara já com os filisteus. Havia outro caminho que era pelo deserto, né, atravessando o Mar Vermelho e entrando pelo leste. Um caminho mais longo. Podiam ir para um caminho de poucos dias. Deus deu um caminho mais longo para eles. Então Deus não te leva pelo caminho mais curto. Deus te leva pelo caminho que Ele tem um propósito para a tua vida. Na verdade, Ele levou eles pelo caminho do deserto. E o deserto é onde Deus fala. O deserto é onde Deus fala conosco. Deus nos leva pelo caminho que Ele vai falar conosco. Pelo caminho do deserto. Caminho, essa palavra que está ali, que por onde Deus guiou eles, derech, que significa caminho, mas também significa processo. Então um caminho é um processo. Então Deus não levou eles pelo processo mais curto, pelo processo mais fácil, mas levou eles pelo processo que Deus tinha para eles. Deus não nos leva pelo atalho, Deus não vai te levar pelo atalho. Deus não vai te levar necessariamente pelo caminho mais curto. Ele vai levar você pelo caminho que vai construir a sua fé. Caminho que vai construir a sua fé. Sabe, queridos, às vezes a gente até na igreja, até no ministério, a gente quer um caminho curto. Nos negócios, a gente quer um caminho curto. Na família, a gente quer um caminho curto. A gente quer um caminho curto em tudo. E hoje, inclusive, para você vender coisas, cursos na internet, toda indicação é que você faça uma promessa de que você vai alcançar algo rápido e sem esforço de forma permanente, né? Tipo assim, quer vender um curso, ganhe dinheiro de forma rápida, permanente e sem esforço. É a resposta. As pessoas consiga isso de forma fácil, permanente e sem esforço. Mas a realidade não é essa. Isso é bonito aí, é fácil para ludibriar as pessoas, para atrair as pessoas. Mas não é essa a verdade. O caminho que Deus nos leva é um caminho em que Ele trabalha em nós, para construir em nós um alicerce firme, para fazer de nós pessoas realmente firmadas no propósito dEle, nos princípios dEle, para fazer de nós pessoas que realmente suportam o peso do ministério, da responsabilidade, para fazer de nós realmente pessoas que suportam o peso daquilo que Ele quer nos entregar. Porque muitas vezes Deus quer nos entregar algo, mas a nossa estrutura de mente, emocional, de mental, emocional e de fé não suporta aquilo que Deus tem para nos entregar ou aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Então Deus precisa nos levar pelo caminho do deserto, pelo processo, para formar em nós as estruturas necessárias para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. E por isso as provações vêm, as lutas vêm, na hora que elas vêm, não são fáceis. Então, querido, fica firme naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ele não está te levando pelo caminho fácil. Ele está te levando pelo caminho que vai fortalecer, formar realmente uma estrutura de fé em você, de tal forma que
nada vai mais segurar você e você vai poder viver o sobrenatural que ele tem para você. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos ler então agora vamos continuar lendo o texto aqui, vai contar que eles foram, né, que aqui vai contar que assim como que Deus falou, né, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos, saíram do Egito preparados para lutar. Olha só aqui mais um item que a palavra fala. Eles não saíram de qualquer forma, eles saíram preparados para lutar. Então, quando a gente vai enfrentar situações, a gente tem que ir preparados para lutar. Como é ruim quando a gente passa por uma aprovação e a gente não se preparou para aquela aprovação, né? Como isso mexe com a gente. E eu digo para vocês, já passei muitas provações que eu estava preparado para passá-las, assim como já passei muitas provações que eu simplesmente não havia me preparado para ela. E essas são as provações mais difíceis, mas eles estavam preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem juramento, dizendo: Deus certamente virá em auxílio de vocês, leve então meus ossos aqui. Então olha só, levou os ossos de José. Séculos antes José tinha dado a orientação, mas o povo de Israel não se esqueceu. Os israelitas partiram de Sucote, no acampamento de Etano, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que tremendo isso, né, queridos? Que tremendo isso. Apesar deles estarem no deserto, o Senhor ia guiando eles passo a passo. Eles não sabiam para onde estavam indo. Eles só sabiam que Deus os estava guiando no deserto através do seu sinal, do sinal da sua presença. Então eu quero dizer para você que talvez você não esteja conseguindo observar o sinal da presença de Deus na tua vida, mas Deus está em você e com você no meio dessa luta e dessa provação, e Ele está conduzindo você através desse deserto. Amém? E aí, seguiram aí, né? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampe-se à beira-mar, de fronte de Baal-Zefron. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos, deixando os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então Faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo seu exército, e levou todos os carros de guerra, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com oficial de comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os seus carros e cavalos de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de frente a Baal-Zefon. Olha só, aí chega o grande momento em que toda aquela situação vai culminar com o povo encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Você já se sentiu encurralado? Você já se sentiu sem saída? Aquele velho ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Sem saída, sem ter para onde ir. Foi assim que eles se sentiram. O Faraó foi atrás do povo com seu exército, e aí o povo começa a ter a atitude dos escravos, começa a reclamar.
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco? Tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Meu Deus. Eles preferiam ser escravos no Egito, né? No Egito, eles estavam acostumados com o lugar da angústia e o lugar da opressão. Sabe que a gente se acostuma com as coisas, até com as coisas ruins na vida da gente, a gente se acostuma. A gente se acostuma até com angústia e opressão, e eles estavam acostumados com angústia e opressão. Aí Deus vem para libertá-los. Mas quando Deus vem para nos libertar e para nos tirar da angústia, da opressão, Ele vai mexer com muita coisa na vida da gente. E nesse mexer com muita coisa na vida da gente, a gente vai passar a ter desconfortos e inseguranças. Porque tudo que é novo traz desconforto, e os perigos daquilo que é novo trazem insegurança. Então a gente passa por momentos de desconforto, por momentos de insegurança, porém Deus está conosco. Amém? Deus está com você. Nessa situação você não está sozinho, então clama ao Senhor. Tendência é murmurar, tendência é falar, tudo que não deve, mas clama ao Senhor. Amém? Você está aí? Quem está aí diz amém, está entendendo? Essa palavra é para você? Amém? Então, queridos, quando nós vimos que acontece isso, o povo reclama. Mas aí Moisés, no versículo 13, vai dizer, no versículo 13, ele vai começar a dar uma palavra. Agora, queridos, amém? Amém? Glória a Deus, amém? Verdade, amém? Thaís, tudo bem? Ose, Cris, amém? Então, queridos, ele vai dizer o seguinte, ele vai começar a mostrar para eles o que Deus vai fazer. Agora eu quero dizer, antes de passar para o próximo ponto, eu quero dizer, queridos, que Deus quer tirar de nós, quer tirar de você a mentalidade da escravidão. Aquele povo, ele estava aceitando ser escravo no Egito. Eles disseram assim, tá bom, se é para nós não se incomodar, nós preferimos ser escravos no Egito. Porque eles achavam que eles iam morrer no deserto. E eu quero dizer para você que Deus não vai te deixar na escravidão e Deus também não vai te deixar morrer no deserto. Deus não vai te deixar na escravidão e nem te deixar morrer no deserto. E por isso eu quero declarar que toda mentalidade de escravidão está sendo quebrada na tua vida agora, em nome de Jesus. Que você vai entrar num outro nível a partir de agora, no nome de Jesus. Amém? E seguindo a leitura, agora sim, no versículo 13 do Êxodo 14, vai dizer: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Meu Deus, aí veja bem, este é o mesmo povo, não é outro povo, esse é o mesmo povo, né? E esse é o mesmo Moisés, não é outro Moisés, é o mesmo Moisés, que há pouco tempo atrás, pouco tempo antes disso, falava para Deus que ele não tinha condições nem de falar com o faraó, nem de falar com o povo. É aquele Moisés tímido, aquele Moisés atado emocionalmente, mentalmente, agora se torna um grande líder na presença de Deus e se levanta na presença de Deus para dizer ao povo: não tenham medo, Deus vai lutar por vocês. Deus vai lutar por vocês. Cheio de coragem, cheio de ousadia, fiquem firmes. E essa palavra fiquem firmes, que em algumas traduções está escrito fiquem parados, em outras traduções está escrito fiquem de pé.
ela se refere a se posicione, estejam posicionados para o que Deus vai fazer. Estejam posicionados para o que Deus vai fazer. Então, queridos, hoje Deus está dizendo para você, para de murmurar, para de reclamar, se posiciona para o que Deus vai fazer. Para de ficar aí com medo, de ficar com mente de escravo, se posiciona para o que Deus vai fazer. E esse se posicionar, né, é uma palavra que leva a uma atitude, a uma ação. Porque ao mesmo tempo que fala fiquem parados, essa tradução poderia ficar fiquem parados, mas não é fiquem parados no sentido de fiquem sem fazer nada, é fiquem posicionados. Amém? Amém, Diego? Tudo bem? Shalom. Bom, então fiquem posicionados. E aí no versículo 15, Deus disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as suas águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Serei glorificado com a derrota de Faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado na derrota do Faraó, dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Tudo aquilo que se levantou para ser a sua derrota vai se tornar a bênção de Deus, vai se tornar a vitória de Deus na vida da sua vida e a glória de Deus diante da destruição de tudo aquilo que foi levantado contra a sua vida. Amém? Osiel, decisão e movimento. Decisão e movimento. Que palavra, Osiel? Então essa palavra do ficar firme aqui, se posicionar, é decisão e movimento. Exatamente isso, Osiel. Decisão e movimento. Nós precisamos decidir e fazer os movimentos. Eu mesmo, né, tive que tomar uma decisão, e essa decisão foi difícil de tomar, uma mudança de cidade depois de 17 anos, indo para 18 já, uma mudança de cidade, uma renovação e uma ampliação de projetos, e muitas vezes não é decisão fácil a ser tomada, né? Mas que se posiciona e marche, né? Se posiciona e marche, se posiciona e avance, como diz aqui na palavra, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, para que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma poderosa nesse dia, em nome de Jesus. Porque assim, queridos, eu vou dizer para vocês, o inimigo sempre vai tentar nos fazer desistir antes da vitória. Na hora que a gente vai dar o passo, na hora que a gente vai entrar na bênção, vem uma dificuldade, vem uma luta, e a tendência da gente é desistir naquele momento. Mas manter o foco, como a Ana escreveu aí, foco e crescimento, manter o foco, manter a perseverança, continuar avançando e crescendo. Então hoje Deus está dizendo, tome posição, pare de murmurar e comece a profetizar. Porque Deus falou para Moisés, por que está clamando a mim? Faz o que você tem que fazer. Amém? Então, queridos, quero declarar que portas dos impossíveis estão se abrindo diante de você. Que o mar que parecia um obstáculo intransponível vai se tornar no caminho do milagre para você, em nome de Jesus. Que assim como o povo de Israel atravessou aquele mar, atravessou em terra seca aquele mar, assim também Deus vai fazer você andar em lugares que antes pareciam impossíveis. Deus vai fazer você andar em lugares que antes pareciam impossíveis para você, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe nessa manhã, ao final dessa live, em nome de Jesus. Quero dizer para você, querido, antes de nós orarmos, que essa live então vai ficar salva no Face, no Instagram, e depois vai para o YouTube também. Quero dizer para você que lá no meu link do Instagram, você encontra os meus materiais, e também aqui no link do YouTube, na descrição do YouTube, você
encontra meus materiais. Então você pode entrar lá e adquirir o livro Você Líder Ativando o Seu Potencial. Já tem gente que comprou aqui, né, assistindo a live, comprou o livro Você Líder Ativando o Seu Potencial. Aquele livro é sobre como você se tornar um líder influente. É do zero à influência, do líder da pessoa comum ao líder influente em 6 passos, como eu falei no início da live, não são 6 passos mágicos, não são, é um processo, é como você estabelecer um processo e num determinado tempo você se tornar um líder influente. Tem ali os 6 passos para isso, tá? E você adquire, recebe pelo correio. Também você que vai encontrar lá o link para a Lugar de Vida Academy. A Lugar de Vida Academy é um lugar que todo discípulo da Lugar de Vida deve estar, tá? Todo discípulo meu direto deve estar ali para receber orientação e conteúdo. Os demais estão convidados, mas digamos, o foco é os discípulos da Lugar de Vida. R$10 por mês, só que lá você vai ter os conteúdos, que a partir dessa semana eu começo a ampliar lá, já tem 20 e poucos vídeos lá, mas a partir dessa semana eu começo a colocar os conteúdos novos de tudo que é da igreja. Por exemplo, né, Ociel, aquele conteúdo que eu dei para vocês, aquele curso sobre os ambientes de louvor, né, sobre como conduzir o louvor, eu vou gravar e estará lá também gravado com explicação com mais calma, né? Porque aquele dia eu dei um treinamento rápido para vocês, com muito conteúdo numa vez só. E também eu estou lançando esse livro, o livro Liderança Apostólica Conquistando os Territórios para o Reino de Deus. Esse livro aqui, por exemplo, eu vou lançar lá no Lugar de Vida Academy essa semana. Na outra semana vai estar disponível para todos, mas agora vai estar lá com um descontão que já vai pagar o Lugar de Vida Academy para você tranquilamente, só para você adquirir o livro com desconto. Vai ter tanto livro físico quanto e-book. Quem lê esse livro vai entender o ministério apostólico, vai entender o que é ser um apóstolo, e mesmo não sendo um apóstolo, vai entender que todos os discípulos de Jesus têm que ser apostólicos, o que é ser apostólico, como ser apostólico e como conquistar os territórios para o reino de Deus, né? Vai estar tudo disponível essa semana no Lugar de Vida Academy com um desconto especial. E a partir da semana que vem, disponível para todos ali no link da minha bio ou na descrição no YouTube. Tá bom, queridos? Amém? Glória a Deus, Ociel. Glória a Deus. Que bênção, glória a Deus, que maravilha. Então nós vamos chegando ao final da live de hoje. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu abençoo agora, Pai amado, a vida dos teus filhos. Para que, assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor abra caminhos sobrenaturais para os teus filhos. Que eles tenham, ó Deus amado, fé para permanecer firmes diante dos desafios, em nome de Jesus. Que eles tenham, ó Deus, fé para permanecer firmes diante dos desafios. E que toda mentalidade de escravidão, mentalidade de medo, ó Pai amado, de volta para o Egito, seja quebrada na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. E que eles sejam fortalecidos na fé, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Então hoje nós aprendemos que Deus não nos leva pelo atalho, que Ele nos leva pelo caminho que vai nos transformar. Aprendemos também que o inimigo, quando ele vier, não tema ele, né? Porque você deve manter a sua posição, tomar posição para receber o livramento e a bênção de Deus. Amém? E aí eu te pergunto, qual foi a parte dessa live aí que Deus falou mais com você aí? O que marcou a sua vida nessa manhã, nessa live? A Cris está dizendo, eu quero o livro, né? Eu quero. Esse do Liderança Apostólica que estará disponível a partir da semana que vem, tá? Essa semana eu vou deixar cumprindo a minha promessa de priorizar o Lugar de Vida Academy. Vou deixar lá no Lugar de Vida Academy com um desconto especial. Essa semana também vou estar, semana que vem, dia 14 a 16, eu vou estar na igreja da pastora Margarete, lá em Caxias, lá atrás do shopping Iguatemi, né? Na igreja Templo da Glória de Deus. Está lá com a pastora Margarete Pereira, fazendo a Escola de Liderança Apostólica e também lançando lá o livro Liderança Apostólica, Conquistando os Territórios para o Reino de Deus. E aí, quero também convidar você para não perder amanhã, porque amanhã nós vamos falar mais coisas sobre o poder de Deus e o livramento dele nesse tempo. Amém? Até amanhã. Até amanhã, voltando agora com as lives, né? Até amanhã, então. Deus abençoe
em nome de Jesus.